Fala, nação corintiana! Bom dia para vocês, corintianeiro, aqui com mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas, tá? Devo lembrar vocês que o canal do Corintianeiro chega com 3 vídeos diários agora, um 7 horas, 7h30 da manhã, outro meio-dia e outra 6 horas da tarde, para você ficar informado sobre tudo que acontece com o nosso clube Timão, nosso clube do coração, fiel. Vamos falar sobre a alteração da data FIFA, que é um assunto que não quer calar, e o quanto isso vai prejudicar o nosso Corinthians e o que o Corinthians pode fazer a respeito. Vamos falar também da demissão do Dr. Leonardo Pantaleão, que pegou todo mundo de surpresa, tá? E vamos falar, obviamente, também um pouquinho aí sobre o mercado da bola, combinado? Será que Eric Pulga pode ser jogador do Timão? Corinthians contratou um novo jogador, GC Costa. Vou trazer todas essas informações para vocês atualizadas. Fiel, segue aí a polêmica de alteração de data da data FIFA. Tá, ó, humildemente, fiel, por favor, peço para você, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, tá? Segue aí o assunto polêmico, que é a alteração de data que a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, trocou a data de jogos da Copa do Brasil. Por que isso, fiel? O Flamengo teria de 8 a 9 jogadores convocados para a segunda partida entre Corinthians e Flamengo, e esta data foi alterada para o Flamengo não ser prejudicado. E os jogos do Campeonato Brasileiro foi antecipado. Em outras palavras, o Corinthians pode perder jogadores para o Campeonato Brasileiro, como por exemplo o Romero, que pode ser convocado para a seleção paraguaia. A gente tem o André Carrilho, que já é certeza de ser convocado para a seleção peruana. O Félix Torres é certeza de ser convocado para a sua seleção, e aí o Corinthians vai perdendo jogadores, fora que tem o Rodrigo Garro, que vem apresentando o futebol e pode pintar uma surpresa, uma convocação da seleção argentina para o Rodrigo Garro também. Então quer dizer, o Flamengo não pode perder jogadores para disputar uma semifinal de Copa do Brasil, mas o Corinthians pode perder jogadores para jogar o Brasileiro em uma situação que não é comum, porque o Corinthians não ocupa o meio da tabela ou a ponta da tabela. O Corinthians briga para não cair para a segunda divisão. Em outras palavras, a CBF pode comprometer o ano todo do Corinthians, o planejamento todo do Corinthians, porque ela deixa o Corinthians em uma cruzilhada. O Corinthians disputa 3 competições, sendo Sul-Americana, que está numa posição favorável, disputando semifinal, assim como a Copa do Brasil, e também o Brasileiro, que vamos dizer assim, que são 3 competições em emoções finais, vamos dizer, porque mesmo que a gente esteja em 2 semifinais, no Brasileiro a gente briga para não cair. E o Corinthians tendo a preferência como brasileiro, jamais, eu repito aqui, jamais seria agradável o Corinthians perder qualquer jogador que é considerado titular, porque o Félix Torres é titular do Corinthians, o Romero é titular do Corinthians, o André Carrilho, pela última partida que fez com o São Paulo, deve ser titular do Corinthians, e o Garro, se for convocado também, é outro titular do Corinthians. Então o Corinthians corre o risco de perder até 4 jogadores. E isso é inadmissível, tá, fiel? Outro clube que será beneficiado é o Atlético Mineiro, que também tem bastantes jogadores convocados para suas respectivas seleções, tá? Então a CBF ela altera a própria regra e, infelizmente, que eu quero trazer essas informações para vocês, no âmbito geral, foi detectada uma brecha no regulamento. A CBF, como dona do campeonato, dona de elaborar todas as regras do campeonato, ela tem uma brecha no seu, vamos dizer assim, nas suas regras, que até 10 dias antes de antecedência de qualquer jogo ou mais, a CBF tem o direito de alterar qualquer regra que seja imposta por ela mesma. Em outras palavras, ela pode alterar a data. Por vias judiciais, não há nada que o Corinthians possa fazer, tá? Inclusive, por falar em judicial, eu já vou entrar na questão do Leonardo Pantaleão, que vem fazendo um ótimo trabalho e pediu demissão sem mais nem menos. Vamos entender um pouco isso, tá? Então, ela pode alterar a data, porque para o segundo jogo, lembrando que essa mudança de calendário é para o segundo jogo, o jogo na Neoquímica Arena, em que foi alterado pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, tá, fiel? Então, para o segundo jogo, o Flamengo vai estar com todos os seus jogadores à disposição e o Corinthians será prejudicado no Campeonato Brasileiro porque terá jogadores convocados e o Corinthians deve jogar o Brasileirão sem esses jogadores, tá? Então, fiel, é um descaso total com o futebol brasileiro. E não adianta o Augusto Melo
ou o Pedrinho, presidente do Vasco, ou qualquer outro meio, você se comunicar via nota de repúdio. Isso não vai alterar em nada. A CBF nem vê essas notas, porque ela não está preocupada com o Corinthians. O problema da CBF é simplesmente um: eles querem beneficiar o Flamengo, porque, vamos dizer assim, o Flamengo é a cadelinha da CBF, né? O Flamengo é a cachorrinha da CBF. Então, eles querem salvar o ano do Flamengo de qualquer maneira, tentando dar um título do Flamengo forçado aí na Copa do Brasil, prejudicando o Corinthians, prejudicando o Vasco, que fará outra semifinal diante do Atlético Mineiro. Ora, fiel, se a regra está estabelecida, se todos os clubes assinaram concordando, por que ela tem que ser alterada agora, prejudicando o Corinthians e também o Vasco da Gama, tá? Que fará outra semifinal contra o Atlético Mineiro. Então, a má notícia é que mesmo o Corinthians entrando judicialmente, nada pode se fazer, porque a regra, as leis elaboradas pelo campeonato Copa do Brasil, dá o direito à CBF alterar as datas, sendo com 10 ou 20 dias de antecedência ou mais dias de antecedência, tá? Então, como para o segundo jogo falta mais de 10 dias ou mais, dá o direito à CBF de alterar as datas e ela acatou o pedido do Flamengo. O Flamengo fez aí uma petição, fez um pedido para alteração de data devido aos seus jogadores que será convocado, que deve perder mais de 8 a 9 jogadores na convocação, tá, fiel? Então, o Corinthians segue prejudicado e, infelizmente, tenho essa notícia para dar, que não adianta o Corinthians fazer qualquer movimento jurídico que o Corinthians não vai conseguir ganhar por causa desta brecha que existe em contrato. Ponto final, fiel? Deu para vocês entenderem até aqui? Juridicamente, o Corinthians não pode fazer nada, mas moralmente o Corinthians pode, e é por isso que está no título da capa, que o Corinthians pode dar WO, tá, fiel? E pode mesmo. O Augusto Melo cogita, com todas as forças, do Corinthians não entrar em campo no segundo jogo aí da Copa do Brasil, podendo dar o WO, tá, fiel? Se o Augusto Melo, desculpa, no apito final, ele já deixou muito claro quanto o repórter pergunta para ele, fala: Augusto Melo, o Corinthians vai fazer algo a respeito? Tipo assim, o Corinthians vai fazer algum movimento a respeito a toda essa elaboração da CBF, essa alteração de data? E a resposta foi simples: tudo depende de uma ligação de um diretor da CBF. Estou esperando ele me ligar para mim entender o porquê que ele está fazendo isso com o Corinthians, tá? Então tudo depende dessa ligação e o Corinthians pode dar WO no jogo diante do Flamengo, tá, fiel? Isso tudo a gente espera que seja no segundo jogo. Porém, é neste assunto e é neste momento que eu quero entrar aqui com o nosso diretor jurídico, o Leonardo Pantaleão, que vem um cara que é um cara excepcional, está fazendo um trabalho belíssimo no Corinthians. Inclusive, ele é responsável por livrar o Corinthians de uma dívida de mais de meio bilhão de reais, fiel. É isso mesmo. O nosso querido aí Leonardo Pantaleão já tem aí livrado o Corinthians de uma dívida de mais de 500 milhões de reais de ações jurídicas que ele tem livrado o Corinthians por fazer um ótimo trabalho, por fazer aí ter uma ótima performance do trabalho que ele exerce no Corinthians, que é de diretor jurídico, fazendo um trabalho excepcional, bem melhor do que o primeiro, que foi o Wilkie Lee. Ele já livrou o Corinthians aí mais de 400 milhões de reais em dívidas jurídicas ganhas pela capacidade do Leonardo Pantaleão. E digo mais para vocês, eu assisti uma entrevista dele no domingo, fiel, antes da partida Corinthians e São Paulo, em que ele diz exatamente as mesmas palavras. Ele diz assim, muito empolgado: o Corinthians tem que mostrar a força dele. O Corinthians não pode aceitar de forma alguma essa alteração de data, que é da própria CBF. A própria CBF está alterando a sua própria regra e nós não vamos aceitar. Nós vamos brigar até o final, inclusive por meios jurídicos. Mesmo tendo essa brecha aí no contrato, ele queria entrar judicialmente porque a CBF está ferindo a sua própria regra que ela mesma elaborou. Tá? Então, mesmo com essa brecha jurídica de contrato, o Leonardo Pantaleão queria brigar pelo Corinthians do início ao fim, falando: nós não vamos aceitar. E o melhor, que você vê a empolgação que o cara está a fim de trabalhar, que foi perguntado para ele, falou assim:
Pantaleão, então o Corinthians, como essa alteração de data é apenas para o segundo jogo, o Corinthians vai esperar passar o primeiro jogo para tomar a iniciativa? Ele falou de jeito nenhum. Já no primeiro dia útil, em outras palavras, já no primeiro dia útil após a decisão da CBF, tá, fiel? Que no caso seria hoje, segunda-feira, o Corinthians já deveria entrar com a ação judicial mostrando o seu poder para a CBF. Então, em outras palavras, o Leonardo Pantaleão no domingo já queria tomar ações contra a CBF na segunda, que é hoje. Só que por incrível que pareça, quando chegou hoje ele pediu demissão, falando que não tem transparência entre a diretoria do Corinthians e ele, que as ideias não estão batendo. Ora, vamos analisar, o diretor jurídico do Corinthians dá uma entrevista no domingo, super empolgado, que vai entrar contra a CBF, que vai brigar pelo Corinthians, que vai lutar até o último minuto, que o Corinthians não pode esperar o segundo jogo, que o Corinthians já devia tomar uma ação, uma atitude agora, no primeiro jogo contra o Flamengo. O cara super empolgado, não, já no primeiro dia eu já vou tomar minhas providências. E aí, de repente, na segunda-feira ele pede demissão. Desculpa, fiel. Então o que faz a gente pensar? Será que alguém do Corinthians barrou o Leonardo Pantaleão contra a CBF? Será que ele queria entrar contra a CBF? Será que ele queria brigar contra a CBF e ele foi barrado por um presidente, por um diretor, por alguém? Porque nada justifica a demissão, nada justifica ele alegar que não tem transparência entre os cargos maiores do Corinthians e o diretor jurídico. Então por que o Leonardo Pantaleão pediu demissão do cargo do Corinthians se no domingo, antes do jogo contra o São Paulo, ele estava super empolgado, querendo entrar judicialmente contra a CBF, querendo brigar, e nada de segundo jogo, ele já queria tomar atitude agora, no primeiro jogo no Rio de Janeiro, entre Corinthians e Flamengo, que o Corinthians não deveria esperar o segundo jogo, que o Corinthians já deveria mostrar sua força agora, mostrar para a CBF quem é Corinthians, mostrar para a CBF a força, o peso do Corinthians diante de tudo isso. E nada foi feito, fiel. Aliás, para a incrível surpresa de todos nós, ele pediu demissão, um ótimo profissional que já livrou o Corinthians de mais de 500 milhões de reais em dívidas, em pouco tempo de cargo, pediu demissão após ele dar uma linda declaração dessa protegendo o Corinthians. Então está no ar a demissão do Pantaleão e nós queremos explicação. Estamos esperando explicação, que a CBF é uma cachorrada, que a CBF só tem, vamos dizer assim, bandidos lá dentro, que só querem prejudicar, que eles amam o Flamengo, isso já está mais do que na cara. Que o Corinthians foi altamente prejudicado contra o São Paulo, tá mais do que na cara. Que o Corinthians será prejudicado no Brasileiro, tá mais que na cara. Que o Corinthians será prejudicado no Copa do Brasil, tá mais que na cara. Que o Corinthians vai ser prejudicado na Sul-Americana, tá mais que na cara, porque o calendário mudou todo. O Corinthians ficou com a agenda apertadíssima disputando um campeonato para não cair, que é o mais importante de todos, podendo perder jogadores para jogar esse campeonato. Então, é inadmissível o que está acontecendo com o Corinthians e, para piorar, o Pantaleão pediu demissão, sendo que ele estava protegendo o Corinthians contra a CBF. Então o que está acontecendo aí, Augusto Melo? Será que ele queria tomar ações e vocês o impediram? Ou algum diretor impediu de entrar contra a CBF? Será que vocês estão com medo da CBF? Não estou acusando, eu nem sei se é isso o motivo da demissão. Eu só acho muito estranho, no domingo o cara dá uma declaração de amor para o Corinthians, dizendo que vai entrar, que vai brigar, que vai lutar judicialmente, e na segunda-feira o cara pedir demissão. Então algo tem errado aí e nós corintianos esperamos aqui total transparência possível para entender o porquê que o Leonardo Pantaleão pediu demissão do cargo, tá? Outras palavras que eu quero dizer para vocês aqui para deixar bem frisado sobre esta questão é que o Augusto Melo tem que manifestar sobre isso o mais rápido possível para não virar uma bola de neve, para começar diretor financeiro pedir demissão de novo, igual foi na época da Vaidebet, diretor não sei do que pedir demissão, para não virar outra bola de neve, porque não é normal essas renúncias de cargos que está acontecendo no Corinthians. Eu falei isso no vídeo da tarde e nós queremos saber o porquê um diretor jurídico dá uma declaração de amor protegendo o Corinthians, dizendo que vai lutar, e na segunda-feira o próprio pede demissão. Estamos esperando. Até as pessoas que trabalham com o Corinthians não sabem o motivo, a fonte com que trabalho não sabe me explicar o porquê que o Leonardo Pantaleão pediu
a renúncia, tá? Inclusive ele alega que pegou todo mundo de surpresa, que ele não sabe o que aconteceu. Isso só quem vai saber são os cabeças, tá? Augusto Melo, entre outros diretores aí mais chegados ao presidente. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião referente a este assunto. E para tocar aqui rapidinho sobre o mercado da bola, tá? O Corinthians mantém o interesse no Eric Pulga, jogador aí, atacante do Ceará, destaque no campeonato cearense. O Corinthians não desistiu do jogador, inclusive é um contrato verbal com o atleta depois da desistência do Vasco e Grêmio, que queriam sua contratação, mas isso é para o ano que vem. Para imediato agora, o Corinthians contratou o Jessé Costa, ex-Wolfsburg, tá, fiel? 19 anos, apesar da sua nacionalidade ser canadense, ele nunca atuou pelo Canadá e joga pela seleção portuguesa, titular da seleção portuguesa, meio campo de 1,88 m, um meio campo alto, e joga todas as posições do meio campo, como primeiro volante, segundo volante, joga como armador, inclusive as suas características são muito mais ofensivas do que defensivas, tá? Então é um jogador que chega para ocupar o sub-20, obviamente não dá para ele jogar Sul-Americana, nem Copa do Brasil, nem Campeonato Brasileiro, porque as inscrições estão fechadas. Mas é um jogador que vale a aposta e eu acredito nesse projeto do Corinthians, em contratar jogadores jovens como apostas para tentar vingar. Isso é ótimo, tá, fiel? O Eric Pulga também não deixa de ser uma aposta, tá? É um jogador jovem, um atacante, que pode chegar para o clube profissional ou descer para o sub-20, só tem que confirmar a idade dele, mas também é uma aposta. É interessante o Corinthians fazer essas apostas, porque uma hora ele rebenta num craque aí e vem nos ajudar tanto financeiramente quanto futebolisticamente falando, tá? Então, Jessé Costa é um novo jogador do Corinthians contratado, ex-Wolfsburg. Ele não está muito tempo parado, ele estava sem clube, mas pouquíssimo tempo parado, tá, fiel? Ex-Wolfsburg e titular da seleção portuguesa de Copa do Mundo, tá, fiel? Sub-20, tá? Então comentem porque eu quero saber a sua opinião sobre esse método do Corinthians de contratação e sobre tudo que está acontecendo com alterações de data e o setor jurídico do Corinthians, o nosso diretor jurídico ter pedido demissão, que pegou todo mundo de surpresa realmente, tá? Olha, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, aqui é uma informação atrás da outra, e meio-dia, 11h30 mais ou menos, já tem outro vídeo do Corintianeiro saindo para vocês com muito mais informações. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!